um general da Primeira Guerra Mundial, comandante-geral dos aliados, Marshall Foch, ele disse a seguinte palavra. Ele estava pensando em planejamento, mas eu quero usar essas palavras para falar da grandeza de Deus. As batalhas são vencidas no dia anterior. Sabe onde as batalhas são vencidas? Quando a gente se apresenta diante do Deus da glória e Ele toma as decisões do seu trono. Davi tinha tanta convicção disso que ele escreveu esse salmo para que antes de qualquer coisa ele buscasse ao Senhor. E cada palavra, quase cada frase desses primeiros 4 versículos dessa oração revelam essa dependência de Deus. A primeira coisa, qual é o teor da oração da batalha? O que a gente fala com Deus quando a gente está vivendo uma batalha? Que tipo de oração a gente faz na presença de Deus no meio da batalha? A primeira coisa que a gente pede é o que está aqui nesse versículo 1, que o Senhor te responda no tempo da angústia, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O que ele queria dizer com essa frase? Senhor, fala comigo. Senhor, me dá a tua orientação. Se a vitória vem do Senhor, então o que nós mais precisamos é da orientação de Deus. Esta era uma prática do rei Davi, buscar uma resposta de Deus no tempo da angústia, tentar ouvir a voz de Deus. Veja um exemplo disso em 1 Samuel capítulo 23. Houve uma batalha, um inimigo chegou numa cidade e levou as famílias dos homens daquele lugar. E diz assim a Bíblia: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. E então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. E então Davi consultou novamente a Deus, e o Senhor, ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. E queridos, o que estava ali era essa primeira parte da oração. Senhor, qual é a tua orientação? Fala comigo. E queridos, quando Deus fala, não importa quais sejam as perspectivas humanas, quais sejam as conjunturas da terra, o que importa é que a gente obedeça a voz do Senhor, porque as coisas são decididas lá no trono de Deus. E aí a gente vai estar no centro da vontade de Deus. Se você continua lendo 1 Samuel, a gente vai ver que apesar dos homens de Davi estarem morrendo de medo, apesar de numericamente eles não terem força, apesar dos filisteus terem a tecnologia do ferro, e os judeus naquela época não sabiam fazer armas de ferro, espadas de ferro, ele ganhou aquela batalha, porque a batalha é do Senhor quando a gente pede orientação para Ele. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é: as coisas acontecem no trono. Você está no meio de uma batalha, dobra o teu joelho para ouvir Deus. Senhor, fala comigo no tempo da minha angústia. Qual é a tua orientação? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o próximo passo? Porque só o Senhor é nosso socorro bem presente no meio das angústias. O grande perigo é, em qualquer tempo, viver sem ouvir a orientação de Deus. Tem muita gente sofrendo porque nunca para conversar com Deus. Você não ora para fazer os seus negócios, você não ora para tomar suas decisões, você não ora para pedir um emprego, você não ora para se demitir de um emprego, você não ora
para educar os seus filhos, você não pede orientação de Deus, e aí você age no seu impulso. E a Bíblia diz que o impulso da gente, aquilo que vem na cabeça da gente, é a força da carne, e o que a gente vai fazer é bobagem. Eu conheço muita família arrebentada, eu vi muita gente perder fortunas, eu vi muita gente perder filhos queridos, porque não sabe dobrar o joelho e buscar a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua palavra para a minha vida? Eu tenho que tomar uma decisão, me dá a tua orientação. Queridos, quanto mais a gente faz isso, a gente vai descobrir que o Senhor é aquele que dá a vitória, mas Ele não dá a vitória de qualquer jeito, porque senão algumas das suas vitórias seriam desgraça na vida de alguém, mas Ele dá a vitória daquilo que Ele traçou como plano para a nossa própria vida. Será que não seria muito melhor a gente buscar o Senhor, orientação para a vitória, mesmo quando os nossos olhos pareçam uma loucura aquilo que Ele fala? Os israelitas estavam com medo de Keila, parecia uma loucura o que Josué ouviu sobre as muralhas de Jericó, mas quando a gente ouve o Senhor, pode ter certeza que funciona.